Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma das nossas aulas sobre mercado financeiro. Hoje a gente vai falar aqui sobre o índice beta, que é um dos principais índices para o gerenciamento de risco de uma carteira, para você identificar correlações e de maneira geral é fundamental para a sua construção da sua carteira, tá bom? Então, eu vou descrever aqui em alguns slides o índice, as aplicações desse índice, o que ele significa, a definição, tudo o que você precisa saber sobre o índice beta, tá bom? Ok, em termos de definição matemática, o que o índice beta faz é medir a covariância entre um determinado ativo e outro ativo, ou entre um determinado ativo e uma carteira, tá? Então, mais comumente a gente utiliza o índice beta para determinar a correlação entre um índice e um ativo, tá? Então eu quero saber como que um ativo, uma ação, por exemplo, ela varia em relação a uma determinada carteira de referência, que em geral é, por exemplo, no caso brasileiro, o IBOV, tá bom? Matematicamente, esse índice é definido dessa forma, né? Então, o beta-A, o beta do ativo, é a covariância entre o retorno desse ativo e o retorno da carteira de referência, dividido pela variância da carteira de referência, tá? Então, é a covariância do ativo com a carteira de referência dividido pela variância da carteira de referência. O que significa que se você tiver uma covariância positiva, tá certo? Se tiver basicamente, se você tiver uma correlação positiva entre o ativo e a carteira de referência, esse valor aqui vai dar um valor positivo, e tão maior quanto maior for a correlação. E você divide aqui pela variância da carteira de referência para normalizar, tá? Porque aqui veja que você tem o RC, né, que é o retorno da carteira de referência, então você tem que dividir aqui pela variância da carteira de referência para normalizar e esse aqui virar um indicador. Então essa aqui é a definição do beta. Aqui a gente tem um exemplo, primeiro exemplo, em azul a gente tem a carteira de referência, que é, por exemplo, o IBOV, e em laranja a gente tem o retorno do ativo, né? Então a gente tem aqui 40 pregões e a gente tem, nesses 40 pregões, os retornos do ativo em questão e da carteira de referência. O que a gente pode notar aqui olhando para esse gráfico? A gente consegue notar que a maior parte das vezes a variação da carteira de referência e do ativo segue na mesma direção. Então, quando o ativo sobe, a carteira também sobe, quando o ativo cai, a carteira também cai. É claro que isso não acontece sempre. Por exemplo, você tem contra-exemplos aqui no ponto 10, no ponto 4, no ponto 15, tá? Em alguns pontos você tem violações a esse comportamento geral. Mas, de maneira geral, esses ativos estão bastante alinhados, né? Um sobe, o outro também sobe. E uma outra conclusão que a gente pode tirar é que as variações do ativo são maiores, tanto as positivas quanto as negativas, em geral, do que a da carteira de referência, tá? Isso significa que esse ativo ele tende a variar mais do que a carteira de referência. Então, se for uma ação em relação ao Ibovespa, por exemplo, isso significa que para uma variação de, 1% do índice Ibovespa, você espera que esse ativo varie mais, né? 2%, 3%, aí vai depender de qual é o beta dele. Bom, para visualizar isso de outra forma, o que eu fiz aqui? Eu fiz um gráfico de dispersão entre o retorno do ativo e o retorno da carteira. Então, dá para ver que quando o retorno do ativo é positivo, da carteira tende a ser positivo, ou melhor, quando o retorno da carteira é positivo, do índice Bovespa, por exemplo, o retorno do ativo também é positivo, e assim como quando ele é negativo, em geral, o retorno da carteira também é negativo. Dá para ver que tem alguns pontos nos quadrantes 2 e 4, tá? Que são exceções à regra, né? Quando a carteira sobe e o ativo cai, ou quando a carteira cai e o ativo sobe. Então, mas se a gente aplicar aquela equação que eu mostrei anteriormente, a gente vê que o beta desse ativo é 1,6, tá? 1,6 significa que os dois ativos têm correlação positiva, tá? Quer dizer, que o ativo e a carteira têm correlação positiva e o ativo em geral, sobe
1,6 vezes, ou cai 1,6 vezes, o que o mercado, que o índice cai ou sobe, tá? Então dá para ver que esse ativo, pelo fato de você ter um beta positivo, eles vão na mesma direção, e o ativo ele é um amplificador, tá? Ou seja, ele é amplificado, né? Se a carteira subir 1%, você espera que o ativo suba 1,6%. Se a carteira cair 1%, você espera que o ativo caia 1,6%, tá bom? Então, isso confirma, né? O cálculo do beta confirma aquela visão que a gente já tinha, aquela conclusão que a gente já tinha, olhando só para o gráfico. Agora, aqui a gente tem um exemplo 2, tá? Esse exemplo 2, o que acontece? Você tem em azul a carteira de referência, que pode ser um índice, e em laranja o ativo, e dá para ver que, em geral, eles têm comportamentos opostos. Quando a carteira, esse aqui, 7, por exemplo, a carteira caiu e o ativo subiu. Nesse aqui, por exemplo, no 24, a carteira subiu e o ativo caiu. Ou seja, eles têm comportamentos opostos, tá? É claro que existe exceção à regra. Por exemplo, 26, os dois subiram. O 37 aqui, ó, no dia 37, a carteira e o ativo ambos caíram, tá? E um outro comportamento que a gente vê aqui é o seguinte: em geral, eles têm comportamentos opostos, um sobe e o outro cai, e o laranja, que é o ativo, ele também é amplificado, né? Ou seja, se o seu índice subir 1%, você espera, por exemplo, que o ativo caia a 1,5% ou 2%, tá? Então, ele é uma variação em valor absoluto maior do que a da carteira de referência. Fazendo a mesma coisa que eu fiz do anterior, né? Fazendo esse gráfico de dispersão, a gente confirma o que a gente tinha visto no gráfico, né? No gráfico de barras. Ou seja, você tem mais pontos nos quadrantes 2, que é esse aqui, e os quadrantes 4, né? Ou seja, você tem uma tendência oposta dos ativos, né? O que é confirmado quando a gente calcula o beta, dá um beta de menos 1,2. Significa que você tem uma correlação negativa entre os ativos, ou seja, entre o ativo e o índice, e o ativo amplifica em valor absoluto o movimento do índice. Ou seja, se você cair 1% no índice, você espera que o seu ativo suba 1,2%. Da mesma forma, se o seu índice subir 1%, você espera que o ativo caia 1,2%. Tá? Então, isso aqui, esse cálculo de beta, confirma o que a gente já tinha visto tanto no gráfico de barras quanto agora aqui no gráfico de dispersões. Ok, então aqui é só para sumarizar, a gente tem dois exemplos lá. Suponha que você tenha esses dois ativos na sua carteira, o ativo 1 e o ativo 2. E você tem 1% de alta na carteira de referência, que é o IBOV. O ativo que tem o beta de 1,6, você espera uma alta de 1,6% no ativo. É claro, veja, você espera, em probabilidade, na média ele vai subir 1,6%. Por outro lado, o outro ativo, você tem um beta de 1,2 negativo, então você espera uma queda em média de 1,2% nesse ativo, se você tiver uma valorização de 1% da carteira de referência. Agora, eu tenho um portfólio, né? Eu não tenho um ativo só na carteira, eu tenho uma porção de ativos na carteira. E eu gostaria de saber como é que a minha carteira está em relação ao índice, em relação ao índice Bovespa. Como é que eu faço? A gente tem aqui uma demonstraçãozinha matemática que mostra o seguinte: basicamente, o beta do seu portfólio é a média ponderada dos betas dos ativos. Ponderada pelo quê? Ponderada pelo peso que cada ativo tem na sua carteira, ou seja, pelo dinheiro que você tem aplicado naqueles ativos que compõem a sua carteira, tá bom? Então, esse é o beta da carteira, é a média ponderada dos betas dos ativos que compõem a carteira. Ok. Agora, tipos de uma carteira. Você pode ter uma carteira que é defensiva, quando o beta é menor que 1, que significa o seguinte: ela é mais defensiva que o índice. Ela é mais defensiva que a carteira de referência. Isso significa que você tende a ter oscilações menores na sua carteira do que o índice Bovespa. Agora, isso é bom e ruim. Por quê? Quando o índice Bovespa cair, a sua carteira tende a cair menos. Mas quando o índice Bovespa subir, a sua carteira tende a subir menos. Então, assim, é uma carteira menos arriscada, mais defensiva, portanto, com menos upsides, com menos oportunidades de ganho. Uma carteira neutra, quando ela tem um beta 1 ou próximo de 1, né? Claro que 1 é muito difícil atingir 1 na vírgula, né? 1.0.
Mas essa aí é uma carteira neutra, uma carteira que tem um nível de risco similar ao índice Bovespa. Claro, nível de risco medido pelo beta apenas, tá? Uma carteira é arrojada quando o beta é maior que 1. Significa que quando o beta é maior que 1, se o índice cair 1%, você espera que a sua carteira caia mais de 1%. Mas, por outro lado, se o índice subir, a sua carteira vai subir mais que o índice, tá certo? Então, isso é importante. Você tende, nesse caso, quando o beta é maior que 1, sua carteira ela é menos defensiva, ela é mais arriscada, mas ela tende a outperformar ou seja, performar acima do índice num momento favorável ao mercado. Ok. Agora, e os ativos com beta negativo? Aqueles ativos que têm correlação inversa. Por exemplo, dólar. Em geral, quando a bolsa sobe, o dólar cai. Tá? Isso é muito comum. Ouro também. Tá? Acontece muito isso. Principalmente o ouro não redeado, né? Porque ele combina o ouro e o dólar. Tá? Esses ativos, eles são importantes para a gente. Por quê? Porque eles ajudam a gente a ponderar e calibrar melhor qual é o beta da carteira. Às vezes eu tenho uma carteira de ações e eu estou com beta alto e eu quero baixar o beta. Então eu faço o quê? Eu ponho dólar. Eu ponho dólar porque quando eu ponho dólar, eu abaixo o meu beta da carteira porque eu insiro um termo negativo. Tá bom? Então, esses ativos com relação negativa são extremamente importantes para fazer a proteção da sua carteira. Então, aqui tem um exemplo, né? Suponha que eu tenho uma carteira original que tem 8 ativos e o beta da carteira é 1.185. E eu estou desconfortável com esse beta maior que 1, eu gostaria de ter uma carteira com beta menor do que 1, mais defensiva que o índice Bovespa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um ativo, um deles, no caso aqui eu peguei o que tem o maior beta, tá? Já que o meu objetivo é abaixar, né, o beta, e troquei esse ativo por um ativo que tem um beta negativo. Poderia ter trocado, por exemplo, um ativo que tem um beta baixo, mas eu decidi trocar por um ativo que tem um beta negativo. E aí eu troquei o ativo 4 pelo ativo 4A, o ativo 4 tem um beta 2, o ativo 4A tem um beta 0.8, então eu vim aqui e troquei esse ativo 4 pelo ativo 4A. Calculando o beta de novo, dá para ver que o beta foi para 0.849, ou seja, eu baixei o beta, uma carteira que não era, que é uma carteira mais agressiva, né? Virou uma carteira mais defensiva que o índice. Isso tudo significa o quê? Que eu estou fazendo o meu balanceamento da carteira, um balanceamento de risco, né? Um gerenciamento de risco da minha carteira, trocando os ativos e olhando para o beta. Agora, aquilo que eu já tinha falado, né? Redução de risco não vem de graça. Redução de beta necessariamente leva a um menor upside, né? Então, você tem menos risco, mas você tem menos retorno também. Quando cair, quando o mercado cair, a sua carteira vai cair menos que o índice. Quando o mercado subir, a sua carteira vai subir menos que o índice. Ok, então por que manter o beta baixo, né? Primeiro porque ele protege a sua carteira em um momento de queda. Né? E você não quer, você é um cara que tem perfil que não suporta quedas muito bruscas. Né? Então, isso também o nível de beta adequado depende do perfil do investidor. Né? Às vezes o investidor suporta uma queda mais alta, está mais focado no longo prazo e tal. Mas tem investidores que têm um perfil de aversão a risco diferente. Então, ele não quer tanta oscilação assim. E outra coisa que é o seguinte. Qual que é o bom de ter um beta baixo? Ok, que você tem menos upsides. Só que, veja, quando cai, você não quer desfazer a posição, certo? Então, você quer segurar lá e tal. Agora, quando sobe, você pode escolher o momento que eu vou sair dessa ação. Ou não, essa ação aqui já subiu muito. Então, eu vou trocar ela para uma outra ação. Tá? Você faz essa gestão ativa da carteira. E isso é importante. Por quê? Porque o momento de saída depende de você. Mas uma crise não. Tá? Então, o pulo do gato é definir o beta adequado. Tá? Bom, um outro ponto aqui que eu gostaria de citar é a posição vendida para reduzir o beta. Né? Eu falei aqui que a gente tem o beta do ouro e o beta do dólar, com correlação geralmente negativa em relação ao mercado, ao índice de mercado, o Bovespa, mas eu poderia trocar o meu ativo, o meu ativo 4 por um ativo 4, novo ativo 4A, que poderia ser um 4B aqui,
que tem um beta de 0,8, só que ao invés de entrar comprado, eu entro vendido nele. Tá? Eu alugo e vendo. Então eu tenho uma posição vendida, uma posição que se cair eu ganho dinheiro com ela. Tá? E aí ele fica com beta negativo, né? Ele tem um beta naturalmente 0,8, quando eu entro vendido ele fica com menos 0,8. E aí eu consigo o mesmo resultado de beta aqui. Então eu poderia escolher por ter um ouro ou por entrar vendido numa ação com beta de 0,8. Tá certo? Isso daria também o mesmo resultado de beta para reduzir a carteira. Agora, tem uns pontos que a gente tem que ter atenção, né? Não dá para entrar vendido em qualquer ativo na bolsa, tá? Por quê? Entrar vendido é uma operação um pouco mais arriscada. Por quê? Porque não tem longo prazo. Tá? Nós acreditamos que a bolsa é compradora no longo prazo, então é normal que a bolsa suba, a economia cresce. Então, assim, não faz muito sentido você apostar generalizadamente no comportamento de baixa da bolsa. Tá? Então, é importante você ter posições vendidas também. É importante. Por quê? Porque no momento de crise generalizada, tudo cai. Se tudo cai, os seus ativos nos quais você está com posição vendida, eles vão cair também. Portanto, você vai ganhar dinheiro com eles. Porque lembre, como você está operando vendido nesse ativo, se ele cair, você ganha. Tá? Então, é muito importante escolher adequadamente os ativos em que você vai se posicionar na ponta vendida para proteger a carteira. Tá? E como que você vai escolher esses ativos? Então, aqui eu tenho algumas características que são desejáveis de um ativo para operar vendido e proteger a carteira. Primeiro, estar em clara tendência de baixa por critérios técnicos. Você não vai entrar vendido em nada que esteja em tendência de alta. Por quê? Porque tendência de alta não está em tendência de alta à toa, está em tendência de alta por algum motivo, porque a empresa está indo bem, porque o mercado está bem e tal. Portanto, você vai optar por operar vendido naqueles ativos que, por critérios técnicos, estejam em tendência de baixa e você acredita que vai continuar em tendência de baixa. Segundo ponto, é ter fundamento que justifica a tendência de baixa. Tá? Você sabe que a empresa está mal, que a empresa está com resultados ruins, né? Ou tem uma situação legal, ou alguma notícia, ou uma gestão má, uma gestão ruim. E então tem fundamentos que justificam a tendência de baixa. Então, você sabe que tem esses fundamentos e é um bom candidato para você usar como na ponta vendida para proteger a sua carteira. O terceiro ponto é estar muito descontado, né? Porque é o seguinte, às vezes você tem uma ação que passou por um momento ruim e tal, caiu muito, a ação eventualmente já foi boa, tá? Já teve bons momentos, aí caiu muito, e sempre tem aquela ação, já caiu demais. E aí qualquer noticiazinha boa que sai dessa ação, essa ação dá uma porrada para cima. E a gente não quer isso, tá? Para essa característica de ativo de proteção, né, de ativo, operar vendido um ativo para proteger uma carteira, você não deve pegar um ativo que esteja muito descontado, tá? Outro ponto é não possuir valor de beta muito alto, né? Porque senão o que vai acontecer é que qualquer movimentaçãozinha favorável do mercado ou desfavorável, favorável do mercado, o seu ativo pode cair muito, né? E aí você tem uma variação muito brusca, tá? Então não escolha ativos que tenham um beta muito alto, né? De preferência um beta menor do que 1. Já que você vai operar vendido, que é uma operação um pouco mais arriscada, no meu ponto de vista, quem é técnico não gosta, quem é técnico não concorda muito com isso, né? Diz que a comprado ou vendido é a mesma coisa. Por critérios técnicos de curto prazo é verdade. Agora, quando a gente está olhando fundamentos, a gente está entrando com uma estratégia mais de portfólio, eu não gosto muito de operar vendido nem para proteção de carteira com ações que tenha beta maior do que 1. Então, eu recomendo beta menor do que 1. E outra, não ter forte correlação com o dólar. Por quê? Porque o dólar é seu ativo de proteção, tá? Você está vendido nele. Então, numa situação de crise, o que vai acontecer é que o dólar vai subir, certo? Se o dólar vai subir, e essa empresa é, por exemplo, uma exportadora, né, ou então uma empresa de commodities, o que vai acontecer é que ela vai subir também, tende a subir também. E aí você vai perder dinheiro com essa operação. Então, não tente operar vendido, operar na ponta vendida, numa ação que tenha forte correlação com o dólar. Tá? Então, nossas conclusões aqui do nosso estudo, para terminar, é o seguinte: o índice beta é fundamental para quantificar o risco de uma carteira, embora não seja um único indicador, tá? Existem outros indicadores de risco.
é muito importante definir o beta adequado, considerando essas condições de mercado, né? Pode conviver com valores mais altos de beta em determinados momentos. Por exemplo, se você tiver uma clara tendência de alta, aí vale a pena você agressivar um pouquinho, ficar com um beta um pouquinho maior para pegar esse upside, se você não tiver muito nível de risco. Mas veja, esse segundo bullet, ele vem junto com o terceiro, tá? Você, ok, opera com um beta um pouquinho mais alto, mas tem a liquidez, para você poder voltar um pouco reduzir um pouco o seu risco se for preciso. Quarto bullet, pode utilizar diversos instrumentos para reduzir o beta, entre eles, por exemplo, o dólar, que eu mostrei, e a posição vendida em alguns ativos. E o último, que é a redução do potencial de retorno de portfólio, é consequência inevitável da redução de risco e pode ser mitigada pela oportunidade de sair dos ativos em momentos oportunos. Então, assim, queda não tem jeito, você vai cair, não tem controle sobre isso. Mas ao momento de sair do ativo, se aquele ativo já subiu muito, você tem aquele ponto de saída, e aí você pode fazer uma gestão adequada da carteira para ter menos risco e não perder tanto upside assim, tá bom? Então, ficam esses comentários aí, essas conclusões sobre essa operação, sobre esse gerenciamento de risco baseado no beta. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Vamos para frente, vamos estudar bastante o mercado e entender porque só através das análises quantitativas, da aplicação realmente das técnicas quantitativas, que a gente vai conseguir ter retornos consistentes no longo prazo, tá bom? Então, um abraço a todos e bons negócios.